É a sequência do nosso tema. Semana passada falamos que a prosperidade está na mesa. Agora eu quero lhe dizer que a oportunidade está na mesa. Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de escolhas. Deus é um Deus favorável a você. Repete comigo: Deus é um Deus de oportunidade. E eu quero dizer que nessa noite, eu estava ali no culto, enquanto estava sendo ministrado o louvor, e Deus falou comigo que Ele vai enviar um anjo aqui nessa noite, e vai trazer pacotes de oportunidades para cada um de nós, pacotes de oportunidade. Sabe, dizem aí, e eu acho que isso é muito correto, que a nossa vida ela é feita de escolhas. Nós escolhemos, fazemos escolhas, e devido às nossas escolhas, ou a partir de nossas escolhas, nós somos aquilo que somos, nós fazemos aquilo que fazemos, e nós vivemos do jeito que nós vivemos. Tudo isso é fruto de escolhas. Por exemplo, nós escolhemos com quem casar, ou escolhemos não casar, é uma escolha. Nós escolhemos o que nós vamos estudar, que curso vamos fazer, que faculdade vamos estudar, ou se resolvemos não estudar, vamos fazer outra coisa da vida. Sabe, a grande questão é que essas escolhas sempre vão determinar o nosso futuro e vão determinar quem nós somos. Nós escolhemos crer em Jesus ou não crer. Quantos creem em Jesus aqui? Porque um dia vocês fizeram o quê? Escolheram, tiveram uma oportunidade e aproveitaram a oportunidade. Uma vez, você que está sentado do lado da sua esposa, quem está sentado do lado da sua esposa, deixa eu ver aí. Pois é, em algum momento da vida apareceu uma oportunidade e um escolheu o outro. Parabéns para vocês, fizeram a melhor escolha, né? Escolheram a melhor pessoa, Deus abençoe. Essas palmas foram tão fracas, não sei porquê. Eu acho que os solteiros não ajudaram a gente, né? Mas solteiro, irmão, você também vai ter oportunidade de fazer a sua melhor escolha. Amém? Então a vida ela é feita de escolhas. E essas escolhas, as escolhas que nós fazemos, elas determinam não apenas o nosso futuro, mas também o futuro da nossa família e também o nosso futuro na eternidade. Olha só como é importante nós fazermos escolhas boas e aproveitarmos as oportunidades que temos. Sabe, às vezes a gente se arrepende porque fizemos em algum momento da vida escolhas ruins. Quem nunca? Quem nunca fez uma escolha ruim? Mas eu quero dizer para você algo espetacular da parte de Deus. Aqui é casa de restauração, onde os sonhos são restaurados e as oportunidades também são restauradas. Deus está lhe abrindo portas de novas oportunidades que vão fazer com que aquelas oportunidades e escolhas ruins de nada mais signifiquem na sua vida, porque o novo de Deus, diga, o novo de Deus está vindo sobre a minha vida. Vire para quem está ao seu lado e diga: Deus tem algo novo para você. E eu vou lhe dizer mais: Deus tem algo novo e melhor. Diga: novo e melhor. Não é uma esposa mais nova e melhor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo potencialmente bom, algo novo, algo de Deus, algo melhor. Sabe, um casamento 7 vezes melhor. Diga: 7 vezes. Olha só, 7 vezes melhor. Uma empresa, um trabalho, sabe, 7 vezes melhor. Um relacionamento consigo mesmo, onde você se reconhece, 7 vezes melhor. É disso que eu estou falando. E Deus é poderoso para fazer muito mais. Diga: muito mais. Hoje é meu aniversário, o Leão estava falando comigo aqui, ele disse assim, que Deus dê muito mais do que você é capaz de imaginar. Aquilo que você nem pensou que você possa receber de Deus, eu digo: eu recebo. E nem vou fazer força de pensar, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Sabe, Deus tem o melhor para você, por isso Ele lhe dá oportunidades. Mas as oportunidades de Deus são assim, às vezes diferentes, porque para nós termos uma verdadeira oportunidade, é importante que a gente tenha opções, não é verdade? O bem e o mal. Daqui a pouco eu vou falar sobre luz e trevas. Nós precisamos ter oportunidades para poder escolher, fazer a escolha certa. E a nossa vida é feita disso. Boas oportunidades, mas também de oportunidades ruins, escolhas ruins. E agora eu quero declarar sobre a sua vida que você fará boas escolhas. Diz amém. O texto que eu quero ler com você é Gênesis capítulo 3, versículo 6. Você conhece isso muito bem. Diz lá a história da mulher
de Adão, de Eva e da serpente. O versículo 6, então, de Gênesis 3 diz: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Olha, o diabo trabalhando para oportunizar você e para fazê-lo ser induzido a fazer uma escolha ruim. Sabe, nós somos seres humanos e, como tais, a partir desse momento, desse episódio de Eva e de Adão e Eva, nós passamos a ter uma consciência racional e crítica, e nós buscamos fazer as nossas escolhas baseados naquilo que nós aprendemos e na experiência que nós temos, daquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos. E o inimigo, ele sabe muito bem qual é a base das nossas escolhas. Por isso, olha no texto, a mulher viu. A mulher fez o quê? Então ela começou a ser seduzida por algo que ela viu. Então o inimigo usa os nossos olhos para nos seduzir a fazer escolhas, porque aos nossos olhos aquilo parece bom. E diz mais, ela viu que a árvore era linda, era uma árvore muito bela, e que o seu fruto parecia delicioso. Não sabia se era, mas a aparência era de algo delicioso. E isso foi seduzindo ela. E tem mais, ela desejou, diga desejou. Olha essas três palavras juntos, viu, diga viu. Parecia e desejou. Essas três coisas seduziram a mulher. E ela comeu do fruto. E apresentou a seu marido e disse para ele, que aquele era o fruto, que daria sabedoria, que era maravilhoso. E assim ele tomou e depois deu ao marido que estava com ela, e ele também a comeu. O marido foi seduzido por aquilo que Eva falou. Eva foi seduzida por aquilo que ela viu. E assim muitas das nossas escolhas são feitas. Mas eu quero lhe dizer alguma coisa muito importante. A escolha é livre, mas as consequências dessa escolha nunca são livres. Você pode escolher colocar o dedo numa tomada. Quem já colocou o dedo numa tomada aqui em algum momento da vida? Ah, muita gente, né? O que aconteceu? Tomou um choque. Você pode fazer a escolha que você quiser, o que você não pode é escolher a consequência que aquilo vai trazer sobre a sua vida. Por isso é tão importante a gente ter essa escolha, essa oportunidade bem aproveitada. Então aquelas escolhas trouxeram consequências. Por exemplo, a serpente, ela foi obrigada agora a rastejar. Já pensou, cobra não andava rastejando, ela tinha patas, né? Ela andava ereta, e agora ela era obrigada a rastejar e comer pó. A mulher agora passou a ter dores de parto e ser sujeita ao seu marido. E o homem, a maior de todas as consequências caiu sobre o homem, porque a maior responsabilidade era dele. Então Gênesis 3,17 diz, e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, deu o quê? Então a mulher viu, e o homem deu ouvidos. E comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho, diga muito trabalho, para tirar dela o seu sustento. Essa é aquela versão que diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. É o trabalho árduo, o trabalho cansativo, o trabalho fadigoso. Com esse trabalho, você vai sustentar a sua vida, vai sustentar a sua família e vai trazer a renda, o dinheiro, aquilo que você precisa para a sua casa. Portanto, sempre que nós tomamos uma decisão, impressionante isso, fazemos uma escolha, nós também temos que lidar com as consequências envolvidas. E hoje eu quero dizer que as oportunidades estão na mesa. Repete comigo. A primeira oportunidade que eu quero apresentar para vocês, e eu vou apresentar 4 de muitas outras, é que a oportunidade de você ser livre da maldição. Então, ser livre, repete, ser livre da maldição. Essa é a primeira e principal escolha a se fazer. E nós podemos sim ser livres da maldição, porque o pecado, ele não trouxe apenas consequências, mas ele também trouxe uma maldição sobre toda a terra. Nós já vimos no texto anterior que Deus diz isso a Adão e diz: a terra é maldita por sua causa. Então a terra entrou no caminho da maldição por causa do pecado de Adão. Então sim, da maldição existe, a maldição existe, está pairando aí sobre a terra, sobre os filhos de Adão. Diga assim: eu não sou mais
filho de Adão. Isso é muito importante você saber, porque a maldição está sobre os filhos de Adão, mas sobre aqueles que tiveram oportunidade e resolveram deixar essa filiação terrena e abraçaram Jesus como seu Salvador. Sobre esses não há mais maldição. Vamos à palavra, Romanos capítulo 5, versículos 12 e depois 15 a 17, diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Diga, o pecado entrou com Adão. Versículo 15, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem. Qual o nome dele? E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente, diga, bem diferente. É bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos. Diga, eu sou justo diante de Deus em Cristo Jesus. Versículo 17, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos, diga, todos que receberam, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Diz amém. Amém. Então Jesus, ele veio como a resposta para poder quebrar justamente o jugo e a maldição do pecado de Adão, porque se o pecado entrou por um homem, a salvação veio também através de um homem. Se um homem trouxe maldição, um homem também traria justificação e redenção. Então sim, nós podemos fazer uma escolha e a oportunidade está colocada à mesa, e quando nós escolhemos Jesus, nós escolhemos ser livres da maldição e não ter mais o DNA de Adão, e agora nós passamos a ser novas criaturas e temos o DNA de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Por isso a maldição hereditária está quebrada na sua vida. Talvez o seu pai tenha morrido de câncer, fique pensando assim, eu vou ser o próximo. Eu tenho um amigo, ele morreu no final do ano passado. Nós sepultamos ele no dia 27 de dezembro do ano passado. E ele era ateu, pelo menos se dizia, mas gostava muito de mim. Me ficava fazendo pergunta do Evangelho. E ele dizia, meu pai morreu, meu avô morreu do coração, meu pai era militar e morreu do coração com 50 e poucos anos. Eu estou esperando a minha hora, isso vai acontecer comigo também. E eu tentava tirar ele daquela ideia e colocar Jesus na vida dele, mas não adiantava. Ele estava fixo numa ideia de que aquela maldição hereditária o alcançaria. E eu vou lhe dizer uma coisa, alcançou mesmo. Mas você, diz assim, você não tem mais o DNA de Adão, você não tem mais o DNA dessa vida terrena, dessa vida comum, agora você é uma nova criação. Diga assim, eu tenho o DNA de Deus. É o sangue de Jesus que já te libertou de todo o pecado, e agora o sangue que te salva é também o sangue que te cura, é o sangue que te abençoa, é o sangue que te justifica, e ele vem de Jesus. Como você pode então ser livre da maldição? Jesus responde isso, João capítulo 3, versículo 35 e 36 diz assim, o Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Vamos repetir isso aí? Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não obedece ou quem não crê no Filho de Deus não tem a vida. Diga, quem não crê não tem vida. Quem crê tem vida eterna. Então é disso que eu estou falando, isso é uma escolha, é quem crê ou quem não crê. Diga, eu creio. Se você crê, você tem, é sua, Jesus pagou isso por você. Então quem não obedece, ou quem não crê no Filho, não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Diga, misericórdia. Às vezes a pessoa acha que está na igreja para vencer o diabo. Irmão, o diabo já está vencido. O problema é que aqueles que não aceitam Cristo, não reconhecem Jesus como Salvador dos seus pecados, os seus pecados afastam você de Deus, e você fica debaixo da ira de Deus, fica debaixo da lei de Deus, e a lei de Deus, que você vê no Velho Testamento, ela traz maldição, mas, diga mais, Cristo veio para resolver esse problema. Então todo aquele, diga assim, eu, que crê no Filho, tem a vida eterna.
Então tem uma escolha muito simples. Você quer continuar caminhando debaixo de maldição? Não, não quer, ninguém quer, é tolice. Como eu posso me livrar disso? Crendo em Jesus como seu Salvador. Ele salva você de um processo e coloca você num lugar de vida, de tranquilidade, de salvação e de luz. Diz amém? Essa é a oportunidade que está posta à mesa diante de você. Quantos querem receber Jesus nessa noite? Sabe, isso é coisa de mais importante, por demais importante para a sua vida e para a sua história. Número 2, existe também uma outra oportunidade que é nos colocada: andar nas trevas ou andar na luz? Diga trevas ou luz, escuridão ou luz. Qual é a escolha? Aí está uma oportunidade que nós também temos e podemos escolher isso. Porque dependendo daquilo que nós escolhermos, nós vamos sofrer ou desfrutar das consequências da nossa escolha. Andar na luz ou andar na escuridão? Pergunta para quem está ao seu lado. Andar na luz ou andar na escuridão? Nós estamos próximos do Natal, né? Hoje é dia 22, 23, 24 para 25, é a noite de Natal. E Jesus, ele nasceu, a profecia diz que Jesus veio ao mundo para trazer luz. Trazer o quê? Jesus veio ao mundo para trazer a luz para aqueles que estavam em trevas, ou seja, uma oportunidade de mudar de vida, de mudar de história, de sair da escuridão e viver na luz. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava na escuridão verá uma grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Jesus é essa luz que veio para iluminar o povo, para iluminar aqueles que andavam nas trevas, na escuridão. Então Jesus, ele veio oferecer uma oportunidade extraordinária de mudar a situação da nossa vida. Quem anda nas trevas, quem quer fazer coisas escondidas. Por quê? Porque a luz revela. Diga, a luz revela. As trevas escondem. Mas existem outras coisas muito ruins nas trevas, e que na luz essas coisas não acontecem mais. Mas é uma escolha. Você sabe que não existe trevas? O que existe é ausência de luz. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Tiago, apaga tudo, por favor. Não, mas você vai vir aqui. Se ele apagar a luz toda da frente, nossa. Uau! E olha que nem está nas trevas, hein? Eu não vou conseguir transformar isso aqui num lugar de trevas, porque o data show vai continuar aceso, porque a luz do corredor vai continuar acesa. Mas você pode perceber que a mínima luz faz com que você enxergue. Sabe o que é isso? Não existe trevas. O que existe é ausência de luz. Vamos repetir? Não existe trevas. O que existe é ausência de luz. Vamos voltar ao normal. Vamos dar luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então vamos voltar ao normal, né? Quando falta luz na sua casa de um temporal, eu sei que você é crente, mas dá uma vontade de você falar mal da Ampla, a Enel, né? Dá uma vontade de falar mal da Enel, né? Olha, eu estou sendo bonzinho, né? Dá vontade, né? É sua vontade. O que passa na sua cabeça, só Jesus sabe, né? Mas quando a luz volta, existe muita alegria. E aquela luz que falta, né? No jogo do futebol do seu time, na hora que está fazendo uma coisa que é muito importante, quando você está tentando dormir, o ar-condicionado apaga, desliga, e o calor é insuportável, o seu ventilador não funciona mais. Você pode escolher andar na luz. Você sabe que andar na luz é muito melhor do que andar nas trevas. Quem está me entendendo diz amém. E isso é muito simples. João, capítulo 1, versículos 4 e 5, depois 10 a 12, diz assim: aquele que é a palavra, o verbo, possuía a vida, e a sua vida trouxe luz aos homens. Esse é Jesus, diga, Jesus trouxe luz aos homens. Esse é o cumprimento da profecia de Isaías 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e agora essa profecia se cumpre aqui no Evangelho de João. Então aquele que era o verbo lá, a palavra, ele possuía vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Todos. A luz brilha na escuridão. Vamos repetir essa frase? A luz brilha na escuridão,
e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Não há como apagar a luz de Jesus, não há como apagar a luz que brilha nas trevas, não há como desligar essa lâmpada, sabe? Não há como você desfazer aquilo que Jesus já fez. O versículo 10 diz assim: ele veio ao mundo e que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Eles fizeram uma escolha, eles tiveram uma oportunidade e eles rejeitaram Jesus, porque eles andavam nas trevas da religiosidade, do pecado, e não queriam ser confrontados com a luz de Cristo, com a verdade da palavra. Então eles fizeram uma escolha de continuar vivendo nas trevas, eles rejeitaram Jesus. Vou repetir: veio para o seu povo e eles o rejeitaram. Em outra versão diz: veio para os seus e os seus não o receberam. 12, mas a todos que creram nele, diz assim: porque você fez uma escolha. Fez o quê? Uma escolha, teve uma oportunidade, fez uma escolha. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem, diga, filhos de Deus. Você diz: eu não sou filho de Adão, eu sou filho de Deus. Você tem o DNA de Deus, porque o próprio Espírito Santo, ele habita dentro de você, crente. Por isso Romanos 8 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte que traz maldição, mas agora você está debaixo da lei do Espírito que dá a vida, que traz salvação, não condenação, redenção, justificação. E se você continuar a ler o capítulo 8 de Romanos, vai dizer assim: porque o Espírito que habita em vós vivificará seu corpo mortal. Ele vai dar vida novamente para o seu corpo mortal. E diz mais: você em Cristo é mais do que vencedor. Diga: mais do que vencedor. Nós lutamos pela vitória, mas em Cristo nós já passamos desse modelo. Agora nós somos, diga, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Preste atenção. Fato é que a luz nunca vai ser contida pelas trevas. Porque o grande problema da nossa energia, que traz a luz, que é a energia elétrica, no caso do Brasil vem das hidrelétricas, a única forma de você conter energia, de conter a luz, é cortar a sua fonte de energia. E por que eu estou dizendo que com Deus, com Jesus, não tem jeito? Porque ninguém pode cortar a fonte de energia que vem de Cristo, porque nele tem todo o poder. Ele é a própria luz. Quando fala da cidade santa, da Nova Jerusalém, não haverá mais sol. Por quê? Porque o próprio Deus a iluminará. Ele é a fonte de energia que rege todo o universo. No céu não tem noite. No céu você não vai precisar dormir, você não vai ficar cansado, você não vai ter sede, você não vai ficar com fome, você nunca mais vai ficar com raiva, nunca mais vai sofrer de ansiedade, nunca mais vai ficar triste, nunca mais vai sofrer de depressão. E o que nós estamos fazendo aqui é que venha o teu... é trazer o céu para a terra, porque sim, nós podemos começar a desfrutar do céu na terra através das nossas escolhas. Tem algum crente aqui? Amém. Amém. A Bíblia diz que trevas representam o pecado, que trevas representam a impureza, a maldade, a cegueira espiritual, a corrupção moral. As trevas também simbolizam a ausência de Deus e sua luz, a ignorância espiritual que... eu ia dizer aqui, mas no texto eu coloquei a ignorância espiritual e a separação de Deus. Eu estava tentado aqui a dizer a ignorância espiritual que produz a separação de Deus. Seja como for, isso são trevas na Bíblia, mas você, diga: eu escolhi andar na luz. E aqueles que não receberam Jesus ainda nessa noite vão ter uma oportunidade. É uma das oportunidades que serão colocadas à mesa. Mas, diga mais, existem oportunidades que são para aqueles que já decidiram andar na luz. Então, andar na luz abre um leque de oportunidades extraordinárias. E essas oportunidades estão postas hoje diante de você, diante de todos nós. E essas oportunidades, elas se renovam todos os dias, em escolhas que nós podemos fazer e desfrutar delas ou sofrer as consequências de escolhas ruins. Você já fez a escolha principal, já recebeu Jesus. Agora nós vamos ver outras oportunidades que Deus está abrindo para você. Quem quer saber de alguma oportunidade?
Às vezes a gente abria, antigamente, abria o jornal procurando uma oportunidade de emprego. Hoje não se contrata mais pessoas assim, mas nós procuramos oportunidades. Tem sites que são sites ou apps especializados em relacionamentos para conseguir namorado, namorada. Então as pessoas estão sempre procurando uma oportunidade, um relacionamento, pulando de igreja em igreja, procurando uma oportunidade, uma igreja que resolva os problemas dela. E eu vou lhe dizer uma coisa, a igreja não resolve o problema de ninguém, resolve o problema é Cristo. O que a igreja faz é apresentar Cristo. Por isso procure sempre uma igreja que a sua pregação, que a sua palavra seja próxima possível, a mais próxima possível da verdade do Evangelho. Mas como é que eu vou saber isso? Leia a Bíblia e você vai ver, qual é a igreja que tem essa verdade. Mas vamos às oportunidades, para não ficar divagando. Repete comigo assim, ser fiel. Ser crente é uma escolha, mas você pode escolher ainda mais, diga ainda mais. Eu posso escolher ser fiel. Quantos querem ser fiéis? Antes de você responder, vamos ver o texto, Porque às vezes tem um preço para pagar que você não está disposto. A salvação é de graça, diga de graça. Mas a fidelidade, às vezes, tem um custo. Apocalipse 2,10 diz assim, não tenha medo. Quando Deus diz para você não tenha medo, é porque vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai lhe causar medo. Mas Ele já está avisando antes, não tenha medo. Não tenha medo. Deixa eu continuar. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Tem muito crente hoje que se ouve essa frase já fica apavorado, desesperado. O que vai acontecer? O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Mas se você, diga eu, permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. Diga fidelidade. Porque o crente ele é provado na sua fé, justamente quando essa fé é colocada na prova. A fidelidade é a fé em continuidade, é a fé todo dia. Quando está difícil, aí que você demonstra fé. Quando está tudo fácil, aí é muito fácil ser crente. Aí a gente canta, os anjos cantam, Senhor. Os anjos estão de boa, irmão, eles estão de boa. Mas quando nós estamos passando por dificuldade e eles vêm para cá, nós temos que cantar junto com ele no meio da dificuldade. Isso é fidelidade. Nós entregamos dízimos, ofertas, primícias, quando está difícil, porque aí a fidelidade está sendo colocada à prova. E qual é o resultado dessa fidelidade? Qual é a consequência? O versículo diz ali, lhe darei a coroa da vida, galardão, prêmio, a vida já é sua, você já escolheu Jesus, mas agora se você for fiel, você vai receber também, eu fiz um gesto aqui que não deveria, você vai receber também a coroa da vida, diz amém, glória a Deus. Se você quer saber que gesto eu fiz, depois assiste o vídeo, Eu não vou repetir, Mas eu quero dizer que foi sem querer, não expressa em momento nenhum a minha opinião, muito pelo contrário. Vamos avançar, existe uma oportunidade de ser enviado. Sabe, ser enviado é uma dádiva. Um dia eu fui escolhido, fui chamado e disse sim para ser enviado ao ministério de pregação da palavra de Deus. A ser pastor de igreja, pastor de muitas igrejas, e essas igrejas vão aumentar, porque um dia eu fiz uma escolha. Essa escolha é como a escolha que foi ofertada a Isaías, no capítulo 6, versículo 7 do profeta, que diz assim, tocou os meus lábios com uma brasa e disse, veja, essa brasa tocou os seus lábios e sua culpa foi removida. Veja que o padrão de Deus, antes de dar uma oportunidade para alguém, é mostrar para essa pessoa que os seus pecados foram perdoados. Sabe, que a sua culpa foi retirada. Deus já perdoou os seus pecados em Cristo Jesus. Essa é a escolha que te livra da maldição e da morte. Então, uma vez que os seus lábios foram tocados, ou seja, a sua culpa foi removida, os seus pecados foram perdoados. Então Isaías diz no versículo 8, então eu ouvi do Senhor perguntar, a quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E aí Isaías faz uma escolha e responde, aqui estou, vamos juntos? Aqui estou, está feio. Aqui estou, envia-me, eu sou o homem. Sabe, você pode ter essa escolha, a sua escolha, de ser enviado também por Deus, ser enviado para o ministério, ser enviado como pastor, como missionário. Não é uma escolha que todos farão, mas é uma oportunidade que é franqueada para algumas pessoas e é extraordinário. Uma outra que essa sim é ofertada a todas as pessoas, ser um discípulo de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui nessa noite? Olha só, agora eu vou dizer para você o custo do discipulado. Quem está preparado diz amém?
Eu vou colocar uma porta automática ali, que eu vou apertar um botão aqui, ela fecha, para ninguém sair correndo quando eu começar a dizer certas coisas. Mas não sou eu que estou dizendo não, tá? É Jesus que está dizendo. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse assim: e disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor ou meu discípulo, negue-se a si mesmo. Qual é a condição? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e tome diariamente. Diariamente significa todos os dias a sua cruz e siga-me. Então, para ser discípulo de Jesus, o grande mistério é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz não significa dizer que você vai ser crucificado em praça pública, nada disso. A sua cruz é você negar o seu eu, é você matar o seu orgulho, é você caminhar a segunda milha, é você aprender a engolir, às vezes a seco, aquilo que você não gostaria de fazer, porque o seu eu quer responder, o seu eu está cheio de justiça própria, o seu eu tem todos os motivos, mas os discípulos de Jesus, ele elimina esse ego para poder seguir a Jesus. Então, quando Jesus diz vai, ele vai. Quando Jesus diz vem, ele vem. E quando Jesus diz faça, ele faz. Porque agora ele já não tem mais a sua vida velha, mas ele ignorou, ele matou, ele sacrificou o seu ego, a sua justiça própria para seguir a Jesus. E eu vou perguntar de novo, quantos aqui são discípulos? Não, eu não vou botar você na prova de você levantar a sua mão, mas esse é o preço de ser discípulo de Jesus. Agora entenda, isso é um processo, e eu tenho certeza que você está nele. Às vezes a gente fica, igual no caso da Enel, ai que vontade que dá, mas eu sou discípulo de Jesus, a minha nova natureza não deixa eu falar certas coisas e nem pensar. Por quê? Porque você fez uma escolha e aproveitou a sua oportunidade. Eu digo amém e glorifico a Deus pela sua vida. No seu trabalho, nos seus negócios, também é uma oportunidade, oportunidades são dadas. Confie em Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: no seu negócio, no seu trabalho, confia em Deus. Semana passada eu já mostrei para você que sim, Deus está preocupado com a sua vida financeira, com seus negócios, com a sua família. Deus se preocupa com isso. Deus quer que você seja feliz e próspero, abençoado em tudo aquilo que você fizer. Mas se você não confia em Deus, você vai ter dificuldade em fazer escolhas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim: o agricultor, que é um profissional que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, nunca ele vai colher. E nós estamos numa situação do Brasil que é muito difícil. Parece que a terra seca. Então, assim, você tem problemas, você tem taxa de juro alta, você tem dólar alto, você tem inflação subindo, 1 quilo de café. Eu nem digo mais quando eu vou fazer uma visita, a pessoa prepara um cafezinho, porque está 50 pratos o quilo do café, e a pessoa fica com pena. Não devia, né? Serve o melhor café para o apóstolo. O café do Dudu está em promoção, né? Está mais barato que o café vagabundo que vende na loja. Mas entenda, se você ficar olhando para a circunstância e para a situação, você não vai fazer nada. E quem não semeia, não colhe. E não estou falando aqui de entregar dinheiro no altar, de fazer a sua oferta, isso também é semeadura. Mas se você não tiver coragem de sair para trabalhar, de fazer o seu negócio, de bancar a sua empresa, de abençoar o seu patrão com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua perspicácia, com a sua agilidade, é isso que nós somos crentes, nós somos os melhores funcionários da empresa onde nós trabalhamos, nós somos os melhores funcionários do serviço público, aqueles que são servidores públicos, nós somos os melhores patrões aonde quer que a nossa empresa esteja colocada, nós somos os melhores porque Cristo é o melhor, essa é a nossa escolha, e a gente não precisa ficar olhando para o tempo, olhando para a crise, querendo ouvir o que as pessoas falam no jornal ou na internet. Por quê? Porque nós temos a proteção de Deus e a guarda do Senhor. Vai dar certo. Deus vai fazer dar certo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e vai falir aqui, vai perder um emprego ali, mas você, diga eu, não serei atingido. Tem algum crente aqui? Isso é coisa de crente, irmão. Crente que é fiel, que faz escolhas. Isaac, ele era assim, e ele fez uma escolha, ele escolheu ouvir a Deus. Você conhece a história. Isaac estava no meio do deserto, e a possibilidade dele era ir para o Egito. Então no versículo 2 do capítulo 26 de Gênesis, ele diz assim: o Senhor apareceu a Isaac e disse, é o mesmo Senhor, digo o mesmo Senhor, que falou com Isaac, ele fala com você também através do Espírito Santo. Ele vai te dar indução, ele vai te dar intuição, a melhor palavra, do Espírito. Você sabe quando deve entrar numa coisa ou não deve, num relacionamento, num negócio. Aqui eu estou falando de trabalho.
Então o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Toda a lógica apontava, vai para o Egito, mas Deus estava dizendo: fica aí aonde você está. Versículo 12 do mesmo capítulo: naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais. Todo mundo gosta do 100 vezes mais. Quantos gostam do 100 vezes mais? Mas quem tem coragem de plantar lavoura num lugar inóspito? É isso que faz você ter uma colheita 100 vezes maior. Quem está me entendendo? Sabe, é a intuição do Espírito, a promessa, a palavra. E quando você faz uma escolha por seguir isso, Deus abençoa a sua vida. Olha, eu vou te encostar aqui no final. Então, 100 vezes mais cereais do que havia semeado, porque o Senhor o abençoou. Qual o segredo de tudo isso? Diga: a bênção do Senhor. Quantos abençoados eu tenho aqui nessa noite? Bate na mão do seu irmão e diga: Deus te abençoe, abençoado. Por isso é tão importante você entender que você é abençoado, porque o Senhor te abençoa. Isso é uma promessa, e nós, diga eu, todos nós somos herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. Então a bênção dele, de Isaac e de Jacó, elas são nossas também. Assim como foi lá, será com você também. Eu digo amém sobre a sua vida. E então o Senhor o abençoou. Sabe, tinha umas mulheres que andavam com Jesus. Lucas capítulo 8, versículo... Calma aí, irmão. Deixa eu explicar isso. Andava junto com os discípulos. Não era, o pastor disse que Jesus tinha uma mulher. Não. Eram mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus no dia a dia. E eu vou mostrar para vocês, Lucas capítulo 8, versículos 2 e seguintes. Diz assim: e também algumas mulheres que tinham sido curadas. Tinham sido o quê? De espíritos imundos e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cuso, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que contribuíam. O que é que elas faziam? Com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Oportunidades e escolhas. Você, diz eu. Eu não sei se brasileiro tem coragem para isso. Mas quanto vocês têm coragem o suficiente para serem investidores de um negócio? O Brasil hoje ele passa por dificuldade porque muitos investidores estão tirando o dinheiro do Brasil e aportando os seus recursos nos Estados Unidos. É um investidor. Ele não tem a ver com negócio. Ele só investe porque ele quer lucro. Ele coloca dinheiro para receber lucro. Mas quando ele faz isso, ele ativa a economia de um país, ele mobiliza a situação, abre-se empregos, pessoas prosperam, o governo prospera. Não tem nada de errado com isso. O que acontece é que o indivíduo, para ser investidor, ele precisa ser convencido a colocar os seus recursos num determinado lugar. Essas mulheres, elas viram Jesus e recursos e investir no maior de todos os homens que já pisou nessa terra, Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, irmão, que Deus vai te levantar ainda nesse tempo para ser um grande investidor do reino de Deus. Um reino de Deus que não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. Mas você será um grande investidor. Por quê? Porque Deus vai começar a investir extraordinariamente na sua vida. Conheço um pastor de São Paulo, da Vinha, que um dia Deus falou com ele, e isso não é para todos, isso é para poucos. E ele era um empresário próspero e ele vendeu tudo que ele tinha. Vendeu o apartamento que ele morava, foi morar de aluguel, vendia o carrão importado que ele tinha e foi andar num carro velho. E pegou todo aquele recurso e colocou na igreja, entregou para Deus, fez uma oferta de tudo que ele tinha. E o que aconteceu com a vida daquele homem? Ele passou durante algum período, sabe, tem sempre o período da prova, para ver se o camarada vai murmurar, né? Parece que nada está acontecendo. Hoje ele é um dos empresários mais ricos desse país, é pastor. Ele tem empresas em vários países da Europa e dos Estados Unidos. Por quê? Porque Deus fez de um investidor do seu reino um grande investimento. Você quer que Deus invista em você? Aprenda a ser um investidor. Quem está me entendendo esse negócio aí? Tem um mistério nisso aí, né? E hoje Deus vai dar oportunidades para que grandes investidores sejam nascidos, crescidos, abençoados nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca pede nada a ninguém, sem que primeiro lhe tenha dado. Às vezes tudo que Ele deu para você foi 2 peixinhos e 5 pãezinhos de cevada.
que significa o quê? Você abrir mão de um lanche e entregar para ele. Foi isso que aquele menino fez. E Jesus transformou esse pequeno lanche em alimento para mais de 15 mil pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus pega o nada que você tem, se você for fiel, investe em você e... Estava dormindo, né? É porque ele quer investir em você e vai ser assim, no susto. Sabia que o arrebatamento vai ser assim? Num abrir e fechar de olhos, sumiu. Não vai dar nem tempo de você ter medo, simplesmente sumiu. E você vai estar subindo, eu vou subindo, e não vai ter nem o chão do avião embaixo do seu pé. Mas você vai encontrar com Jesus. Sabe, igual você pega um imã e coloca sobre uma mesa um imã, tem muitos clipes ali em cima da mesa, sabe? E quando aquele imã se aproxima, todos aqueles clipes que são de metal fazem o quê? Eles são energizados e são atraídos, cara, quando Jesus voltar. Todo mundo que é crente vai ser atraído por ele, vai ser igual um imã poderoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nem sempre que estou falando isso, mas é uma oportunidade. Madeira não é atraído por imã, só ferro. Existe uma substância em você que vai ser atraída por Jesus. Mas tem pessoas que não têm essa substância. Essas vão ficar. Jesus tem a misericórdia delas. Mas você, diga eu vou subir. Isso é uma escolha, irmão. Faz uma escolha, seja fiel. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Sabe, essa lista é interminável. Eu vou parar nela por aqui. Por quê? Porque você também pode fazer uma escolha. Diga eu posso. Maria, por exemplo, ela disse, quando o anjo Gabriel chegou para ela e falou: salve, ó agraciada, você foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Ou seja, ela disse: eis-me aqui, como disse Isaías, envia-me a mim. Disse: posso ser eu. Não era uma vida fácil, irmão, parecia algo extraordinário, mas ela teve que passar vergonha de ficar grávida aos 15 anos sem ter marido. E no final da vida do seu filho, seu marido já tinha morrido, ela teve que sustentar a família sozinha. E teve a tristeza de ver o seu filho mais velho morrendo na cruz em cima do monte, sendo cuspido, xingado e amaldiçoado. Mas um dia ela disse: estou aqui, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Deus está procurando gente assim. Eu quero dizer a você, o silêncio é porque você está chocado. Mas Deus quer investir em você, investir nos seus recursos, mas investir na sua vida, investir no seu ministério, acabar com esse medo. Deus não lhe deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Diz amém. Paulo um dia fez uma escolha. Ele era doutor da lei, era catedrático, formado em todo tipo de universidade daquela época. Ele perseguia cristãos até o dia que ele encontrou com Jesus. E ele dá o testemunho e disse assim: tudo que eu considerava como potente, como lucro, como coisas importantes, hoje eu reputo como esterco. Ele compara a sua vida pregressa a cocô de vaca, pela alegria de servir a Cristo. E dizia ele: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Escolha. Hoje está posta diante de você uma mesa cheia de escolhas, de oportunidades. E essa é a oportunidade de você viver o melhor de Deus. Eu falei sobre José a semana passada, como ele se humilhou, viveu como escravo, depois como prisioneiro, mas porque ele tinha uma promessa, e os olhos deles estavam fitos na promessa, e ele sabia que aquele que prometeu é poderoso para cumprir e para fazer muito mais. Diga muito mais. Oh, meu Deus. Deus quer colocar uma mesa aberta diante de você e lhe dá a oportunidade de fazer escolhas que vão mudar a sua vida, que talvez comprometam você de alguma forma junto com alguém, mas o que importa isso? Importa muito mais, é você estar bem com Deus. E Deus quer mudar a história da sua vida. Sabe, não é coisas drásticas, eu dei exemplos drásticos, mas Deus quer mudar essa história do seu relacionamento, da sua família, da sua casa, sabe, da provisão da sua casa. Não mais você ficar contando moeda para pagar conta de luz da Enel, que de vez em quando falta, nem precisar viver num lugar de comunidade só porque lá não cobra conta de luz. Isso não é vida para crente. Crente paga luz, paga água, paga telefone, paga internet, tem o melhor serviço. Essa é a vida de crente. Dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nós não estamos aqui para roubar César, nem estamos aqui para roubar Deus. Nós estamos aqui porque somos abençoados e capazes de viver bem, independente de qualquer situação, de qualquer circunstância. Essa mentalidade tem que acabar.
nós precisamos viver e vencer e ver a glória de Deus se manifestar através de nós. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, olha lá, fulano, sucesso, eu não preciso viver uma vida miserável, eu também posso receber o sucesso que vem do Senhor. Quem está me entendendo? Uma vez Jesus, e esse eu vou terminar com esse texto, ele estava conversando com alguns doutores da lei, gente como Paulo, e ele falava sobre amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele se apresenta diante daquele doutor da lei, o doutor da lei pergunta para ele, mas quem é o meu próximo? E ele está tentando se justificar, dizendo, eu faço o bem para minha esposa. Pô, já fazer o bem para minha esposa, o que demais há nisso? Eu tenho que fazer o bem para ela mesmo. E ela tem que fazer muito mais esse bem para mim. Vou começar a ministrar só para você agora. Eu fazer o bem para quem me ama, para quem vive comigo é muito fácil. Mas quem é o meu próximo? É minha esposa, é meu marido, é meu filho, é o meu amigo, é o meu irmão? Olha o que Jesus conta para aquele cara. Certo homem descia, eu estou lendo o texto de Lucas 10, a partir do versículo 30. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada e passou de lado. Então veio, 32. Então um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, o mesmo homem, mas também atravessou para o outro lado da rua e passou bem longe. Então veio um samaritano, diga samaritano. Judeu nunca espera absolutamente nada de samaritano. E aquele homem que estava caído ali, assaltado, espancado, desnudo, deixaram o cara pelado, sem nada, quase morto. O sacerdote religioso que prega, que faz o ofício religioso, o levita que serve na casa de Deus, esses caras andaram de lado. Jesus está confrontando a religião e as escolhas que a religião faz. Nós temos oportunidades extraordinárias. Nós estamos de férias, no período de férias de célula. Por quê? Porque é preciso que a gente reflita, no descanso, a gente precisa refletir o quão importante é o nosso ministério. O quão importante é eu abrir a porta da minha casa, o quão importante é eu liderar uma célula, o quão importante é eu fazer parte dessa obra extraordinária. O quão importante é eu fazer parte de uma igreja. Aqui é Betel. Betel é casa de restauração. Deixa eu continuar com a história. Então um samaritano, que ninguém dava nada por ele, ao ver o homem, teve compaixão dele, e foi até ele, e tratou os seus ferimentos. Olha só, vamos seguir a sequência. Foi até ele. O que ele fez? Foi. O que ele fez? Tratou das suas feridas, com óleo e com vinho, que pertencia a quem? A ele. Com seus próprios recursos, ele deu remédio, deu óleo, deu vinho e enfaixou. Depois colocou o homem sobre o seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide desse homem. Se você precisar gastar com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista, o doutor da lei, respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então disse Jesus, você vá e faça o mesmo. Nós temos um chamado, esse chamado à igreja. Esse bom samaritano representa Jesus. A hospedaria representa a igreja. Jesus, ele busca o ferido, ele leva o ferido para a igreja, ele dá recurso à igreja para cuidar daquele ferido, de maneira que aquele ferido posteriormente se transforme também em um bom samaritano. Isso é um ciclo, diga ciclo. Em algum momento da sua vida você já foi aquele cara jogado, aquela pessoa jogada na beira do caminho, e algum bom samaritano foi até você e trouxe você a presença de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Então quando você vem para a igreja, para a hospedaria, Deus coloca os seus recursos na hospedaria para cuidar de você, para tratar de você, para confrontá-lo, para limpar suas feridas, para raspar as cacas que estão em volta agarrado em você, com caco de telha. Tem uns líderes aqui que são muito bons de fazer isso, raspar, porque senão não vai ter cura e você vai ser tratado, até que você fique bom, curado. E aí você vai passar o ciclo completo.
e vai também atrás de outras pessoas que estão lá feridas e vão trazer para o mesmo processo. Quem está me entendendo diz amém. Isso é uma escolha. Os religiosos passam de lado, mas os crentes, eles vão até o ferido, eles cuidam dele e eles levam essa pessoa a Jesus. Quem está me entendendo?